Raquete. Fala, abençoado de Cristo, tudo bem? Aqui quem fala é o cantor gospel, Carlos Alexandre. Eu hoje parei aqui no meu canal para contar para vocês um pouco da minha trajetória, né? Tem muita gente que chega para mim e pergunta assim, como você, em Maceió, veio parar no Rio de Janeiro e parou em Rio das Ostras? E eu parei um pouco para contar para vocês, né? Desde quando eu, Carlos Alexandre, fui nascido em Alagoas, uma cidade pequena, interior, chamada São José da Laje, uma cidade cheia de gente muito bacana, gente bonita. Eu nasci ali. Eu sou filho do Manuel Mariano da Silva com Edito Luiza da Silva. Como foi meu nascimento? Meu nascimento é o seguinte, a minha mãe, ela teve um filho, e esse filho com 6 meses ele levou uma queda, caiu, estava dormindo, caiu da cama e chegou a falecer. E minha mãe, ela queria aquele filho porque queria aquele filho de volta. Até que enfim conheceu meu pai, os dois eram solteiros, os dois tiveram um relacionamento e eu nasci. Só que minha mãe era uma mulher assim, humilde, não tinha leitura nenhuma, não conhecia nem a letra A. E era muito ciumenta, né? Tinha assim não teve aquela educação, era uma pessoa assim muito assim braba, né? Vamos dizer, braba. Alagoana braba. E teve um relacionamento com meu pai, eu nasci. E cidade pequena, né? É filha, não é? Minha mãe, eu fui o último filho dela, mais novo. E ela teve mais 3 filhos, que é a Rogéria, o Erinaldo e teve a Simone, né? E comigo o quarto, o outro faleceu. E cada um teve seu pai. Sou filho de mãe solteira e cada um teve seu pai. E meu pai tentou ajudar assim de uma certa forma, né? Junto com minha avó, a dona Ângela, a mãe do meu pai. E minha mãe, ela, não sei, briga dos dois assim, que eu não vou entrar em detalhes porque foi fato que ela me contou, foi fato que ele me contou. Não teve como meu pai se aproximar de mim. Eu lembro que assim, naquela pequena cidade, eu passei uma vida assim muito difícil mesmo, complicada. Aí tinha a avó, minha avó, a mãe da minha mãe, ela, digamos assim, ela já era de idade, já ela estava doente, né, e estava muito preocupada. Que ela falou assim, se eu morrer, esse garoto ele vai morrer porque de fome, né? Vai morrer porque ele vive da minha aposentadoria. Eu lembro que eu pequenininho, minha avó, ela procurando todos os tipos de advogado para passar a aposentadoria dela para mim, mas não conseguiu. Eu lembro que minha avó, ela chamou até minha irmã, que meu pai depois casou, teve uma filha, né? Teve minha outra irmã, parte de pai, chamada Eliane Cavalcante. Aí chamou e falou, olha, você tem um irmão, chama seu pai e manda tomar conta do filho. Mas só que meu pai não tinha como se aproximar. Quando meu pai tentava se aproximar de mim com a minha avó, minha mãe era uma leoa, né? E nisso eu fui crescendo. Aí chegou até um certo dia que a minha avó faleceu, minha mãe ficou desempregada. Eu lembro que eu pequenininho, criança, né? Eu ali com a minha mãe e a gente não tinha nada para comer dentro de casa. Aí a minha irmã mais velha casou, saiu dentro de casa. Meu irmão foi morar com outra família. E a minha irmã Simone também ela foi morar com outra família e só ficou eu e minha mãe. E ali mais noites, eu via minha mãe, a lágrima da minha mãe, né, descer. E minha mãe ali acendia um cigarro, tragado de cigarro. Fala, quando ela fumava ali, eu via ali minha mãe viajar no mundão, né? E ela me olhando assim. E o medo da minha mãe era o seguinte, que ela morrer e eu ficar sem ninguém, né? E ela não queria que meu pai se aproximasse. Mas aí a minha avó Ângela, mãe de meu pai, ela sempre dava o jeitinho dela escondido, né? Ela me achava na rua, me levava em algum lugar, caldo de cana, pagava para mim, pagava lanche e mandava eu ir para casa e não fala para sua mãe. E eu lembro que uma vez eu com minha mãe, eu não achei minha avó, assim, minha avó não tinha como muita aproximação de chegar, que chegava tranquila, né? Sem minha mãe saber. Eu passei assim mais ou menos no conto, lembro até hoje, uns 3 dias sem comer nada. Uma criança de 5 para 6 anos, eu lembro mais ou menos assim. A gente não tinha nada para comer. E minha mãe, eu dormia, ela botava a mão em mim, assim, vendo se eu estava vivo, né? Eu tive uma vida muito difícil com minha mãe. E
Eu lembro que uma vez a minha mãe, ela tinha na igreja católica, quando a gente nasce, a igreja católica sempre vai e batiza, né, os filhos. E eu lembro que eu ia almoçar na casa do ex-prefeito, Luiz Daniel. Eu lembro que a esposa do prefeito, que é minha madrinha, que ela batizou pela igreja católica, né? Eu achava engraçado que eu acho que a prefeitura toda almoçava na casa dela, né? Que era os 3 turnos de almoço. Mas ela botava o meu pratinho ali e eu botava junto com todo mundo ali, os ricos, né? E eu almoçava junto com todo mundo ali e sobrava um bife grandão, enorme, né? Acebolado, quando todo mundo comia, saía o primeiro turno, né? Que era muita gente, cara. Eu falava, gente, a prefeitura almoça aqui. Eu pegava o guardanapo, pegava aquela carne da minha mãe, aquela carne, escondia no bolso, e aquela carne eu levava para minha mãe, para ela comer, né? Eu lembro que aquele pedaço de carne da minha mãe, aquele pedaço de carne que eu levava para minha mãe, era café da manhã, almoço e janta. Assim, foi uma fase muito difícil, né? Mas o Senhor sempre esteve ao meu lado. Teve parte da minha vida assim que eu, confesso a você, eu pequeno, orava para que o Senhor me matasse. Eu pedi, Jesus, me mata, deixa eu morrer. Eu pedi para morrer porque eu não aguentava mais passar tanta fome e tanta necessidade. Até que um dia minha mãe, ela me deixou na casa de uma família, onde eu fui criado, né? Uma família, e ela veio aqui para o Rio de Janeiro, morar no Rio de Janeiro. E aí, por diante, foi a minha chegada aqui no Rio de Janeiro.